ouvi com muita atenção o relato de Vossa Excelência sobre o seu estado, o estado do Ceará, mas o que me traz hoje aqui é a preocupação que tenho com o anúncio, através do governo federal, da privatização da Eletrobras. Está anunciada a privatização da Eletrobras. Imagino que o governo, ou os homens do governo, os responsáveis pelo anúncio, até pelos estudos, não tenham a dimensão do que significa, talvez, o ente mais importante de todo o sistema da Eletrobras no nosso Brasil, que já vem sofrendo há muito tempo, e eu já relatei esse fato aqui várias vezes no Senado Federal, e vou fazê-lo outra vez. Eu espero até que os senadores do Nordeste brasileiro, os 9 estados do Nordeste brasileiro, possam abrir os olhos para essa questão. De várias vezes eu já relatei esse fato, talvez não atinja muito o estado do Maranhão, do senador Roberto Rocha, porque não depende muito dessa situação que aqui vou relatar, mas nos outros estados todos, inclusive o estado do Piauí, o estado do Ceará também depende muito disso, e todos os outros estados do Nordeste. A privatização da Eletrobras, certamente o governo, se for fazer um relato honesto, ele vai ter que dizer que as hidrelétricas do Rio São Francisco estão com os dias contados para acabar. Até porque o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, no município de São Roque de Minas. No São Roque de Minas, ele desce ao Alto São Francisco. Logo depois, encontra a barragem de Três Marias, que fica no município de São Gonçalo do Abaeté. Chama São Gonçalo do Abaeté porque o rio Abaeté é um rio que alimenta a barragem de Três Marias. Chama-se Três Marias porque, próximo do rio, lá atrás, muito tempo atrás, existia uma propriedade rural com 3 moças chamadas Maria, da Glória, de Fátima, da Conceição, e elas foram tomar banho no rio. O rio estava mais ou menos tranquilo, veio um enchente muito forte, que pegou as 3 Marias desprevenidas. Uma estava morrendo afogada, a outra foi salvar, morreu também, a terceira morreu também. Portanto, botou o nome de Três Marias exatamente por isso, porque foi um fato verídico. Mas eu conheço a história e estou aqui relatando só o fato. Pois Três Marias fica no Alto São Francisco. Ela foi construída em 1962 com recurso da Companhia Hidrelétrica. Naquela época, a Companhia Hidrelétrica gerava recursos para investimentos na própria bacia do Rio São Francisco. Hoje, mais não coloca mais nenhum real, não tem nenhum investimento na revitalização. Pois bem, a Eletrobras não deve estar sabendo que o Rio São Francisco, que alimenta Três Marias em Minas, que forma o lago de Sobradinho, que é o maior lago da América, o maior lago artificial da América. Três Marias tem o quê? 1.100 quilômetros quadrados de bacia. Sobradinho deve ter mais de 10.000 quilômetros quadrados de bacia. O volume útil de Sobradinho, o volume morto de Sobradinho, são 5 bilhões de metros cúbicos de água. Só volume morto, 5 bilhões de metros cúbicos de água. A barragem toda, na sua extensão, ela cheia, ela vai para 44 bilhões de metros cúbicos de água. Então, a Eletrobras deve estar fazendo esse levantamento para saber que não pode entregar o que não tem para entregar, porque o Rio São Francisco, na sua bacia, ele está completamente comprometido.
apenas com a data marcada, se não houver imediatamente a revitalização, para colocar lá, aqui jaz o Rio São Francisco. Colocar de alguma forma, porque não há como você ter, por exemplo, hoje, Três Marias, senador Capibaribe, Três Marias, no Alto São Francisco, e Minas Gerais é chamada a caixa d'água do Brasil. Minas Gerais manda água para o Rio de Janeiro, manda água para o Espírito Santo, o Rio Doce nasce em Minas, agora que foi contaminado por aquele desastre horroroso de Mariana. Manda para São Paulo, manda para a Bahia, o Rio São Francisco, que é o único rio do Brasil que corre na direção ao contrário. Sai lá de Minas para ir para o Nordeste e vai desaguar no Oceano Atlântico, ali entre Propiá e Penedo. Propiá de Sergipe, Penedo de Alagoas. Pois bem, a barragem de Três Marias hoje, com todos os rios que alimentam, inclusive o Abaeté, Pará, Paracatu, rios caudalosos, ela hoje está com 0 de vazão afluente. O que é vazão afluente? Vazão afluente, senador Roberto Rocha, senador Capibaribe, é a água que está, a quantidade de água que está entrando na barragem, é a vazão afluente. O que está entrando hoje em Três Marias é 0. Aqui está o relatório. Não está entrando uma gota d'água hoje em Três Marias, no Alto São Francisco, na caixa d'água do Brasil. Por quê? Porque os seus afluentes estão todos comprometidos, alguns já mortos, pelo desmatamento das matas ciliares, dos rios, pelo desmatamento das nascentes. O homem está desmatando a floresta que protegia as nascentes, que protegia os afluentes, para plantar o capim e para utilizar na área industrial, na irrigação. E, consequentemente, destruindo o que há de mais importante na natureza. Vossa Excelência sabe que no meu estado nós tínhamos a Mata Atlântica, que era uma mata preservada. Hoje tem 8% da Mata Atlântica. O decreto do Temer, que, se não for combatido, se seguirão a outros decretos de alguém que não conhece o que é a floresta e a necessidade dela para a preservação da raça humana, dos povos todos do Brasil, pode acontecer a mesma coisa. Então, lá em Minas, o caso é de uma gravidade muito grande. Vazão afluente, hoje está aqui o relatório. 0 de água entrando em Três Marias. O que é que acontece? Três Marias, há 15 dias atrás, 3 semanas atrás, tinha um volume útil de 28% da sua capacidade. Está com 18%. Sabe por quê? Porque a jusante da barragem de Três Marias, ou seja, depois da barragem, a jusante, e não a montante. A montante é a quantidade de água que a barragem tem. A jusante está à frente da barragem. Pois bem, a jusante tem mineiros precisando beber água. Então, a barragem de Três Marias está com 18%, já perdeu 10% do volume útil um mês, e está soltando água. Senador Otto, só concluir aqui, uma pergunta sobre essa questão. Pois não. Qual o impacto na geração de energia, esse baixo volume de água? Aqui 0. Vai. Ou seja, Três Marias, são quantas turbinas? São várias turbinas, não tenho assim de ideia. Quantas mas funcionam? Deve ter caído aí muito a produção de energia. A informação que eu tenho que tem uma turbina, ou seja, está funcionando em torno de 15%. Não, só está funcionando a turbina, o senador Capibaribe, só a turbina que está soltando a água a jusante para abastecimento humano lá na frente. É porque quem está nos ouvindo, né, só para a gente situar realmente... Uma turbina só funcionando. Eu entendi o que Vossa Excelência falou, depois eu quero pedir então, olhe bem, não tem vazão afluente nenhuma e tem uma vazão defluente, ou seja, a vazão que está saindo, a defluente, de 280 metros por segundo. Sabe para quê? Para não deixar o mineiro, depois da barragem, morrer de sede. É só para suprimento humano das pessoas. Então, é uma coisa de uma gravidade que ninguém pode imaginar. E o governo não pode botar só na conta do governo atual, não. Não, de maneira nenhuma. Desde 1980, que o Rio São Francisco começou a dar sinais de que estava doente, que precisava de tratamento, e vem ao longo desses anos todos
sem que nenhum presidente da República, para falar a verdade e ser sincero, com todo o respeito que eu tenho aos anteriores, e não quero aqui, de alguma forma, deslustrar a imagem de nenhum deles, mas é desde 1980. Por quê? Porque em 1987 já não tinha mais condição de se ter a hidrovia do Rio São Francisco. Já não dava mais sair de Pirapora, para sair de Pirapora, para ir para Juazeiro, porque o vapor já encalhava, não dava, não tinha calado para isso. E Vossa Excelência, eu devo dizer aqui, o vapor era alimentado a madeira. Criminosamente, os donos do vapor cortavam a madeira da beira do rio. Ou seja, as matas ciliares foram utilizadas para alimentar a caldeira do vapor. Né? Então, você vê Pirapora, a margem direita do Rio São Francisco, do outro lado do Rio São Francisco, outra margem, na margem esquerda, em frente a Pirapora, está o município de Buritizeiro. Se atravessa agora de Pirapora para Buritizeiro andando. Fizeram uma ponte lá, tem muito tempo, não precisa mais da ponte, não. Dá para atravessar andando. Tal a gravidade do problema que vive o Rio São Francisco. Todos os seus afluentes são os principais afluentes de Minas Gerais comprometidos. O mais caudaloso é o Rio das Velhas, que nasce lá em Ouro Preto e passa próximo a Belo Horizonte. Recebe ainda esgoto in natura de Belo Horizonte. O Rio das Velhas recebe ainda em torno de 30% a 40% de esgoto in natura da capital do estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Se o ano passado, de 2016, pela primeira vez na história da bacia do Rio São Francisco, o rio Jiquitaí secou, era um rio perene, virou um grande caminho de areia. O rio Jiquitaí secou. Então, os outros afluentes, os principais, Paraopebas, comprometido, Urucuia, comprometido, o Rio Verde Grande, comprometido, Paracatu, como eu falei. Então, essa situação é muito grave e todos os mineiros sabem e reconhecem isso. Eu converso muito aqui com o senador Antônio Anastasia, ele reconhece. De quem é a responsabilidade? Dos governos federais. Vossa Excelência. Eu reconheço em Vossa Excelência, já aqui desde quando tomamos posse, o trabalho muito forte em relação a essa matéria. Eu já conversei com Vossa Excelência algumas vezes, já participei de audiências no Palácio do Planalto, já conversamos aqui com vários colegas senadores e vejo o empenho de Vossa Excelência na salvação, na luta para salvar o Rio São Francisco. Como Vossa Excelência sabe, eu sou do Maranhão. O Maranhão tem uma riqueza hídrica também extraordinária. O Maranhão está mais ou menos ali na faixa de transição entre o semiárido e o semiúmido. Não tem os problemas de falta do Nordeste, nem os de excesso do Norte. É um estado abençoado por Deus. Vive uma contradição inaceitável de ser tão rico por natureza e ter um espírito político, público tão pobre. Por isso, a população mais pobre desse país vive em cima do estado mais rico, com maior potencial econômico. Agora, o Maranhão tem 60% das águas interiores do Nordeste. 60%. O Maranhão tem 12 bacias hidrográficas, mais de 5 mil quilômetros de rios perenes. Depois de nós, maranhenses, como depois dos baianos, o que tem de mais importante em nossos estados? A água. Porque sem água não tem vida. É óbvio. E a gente ouve aqui os senadores falar há tanto tempo, como Vossa Excelência, desse problema. E eu, sinceramente, não entendo por que o Brasil nunca enfrentou isso com a devida seriedade. Eu quero aqui fazer um reconhecimento. Em São Paulo, quando eu me elegi senador, em 2014, junto com Vossa Excelência, eu me recordo que eu fui a São Paulo. Uma crise hídrica imensa naquela cidade, com milhões de pessoas morando. O governador Geraldo Alckmin enfrentou aquela questão, que parecia ser uma coisa dificílima de resolver. E ele resolveu o problema hídrico em São Paulo. Por que não se resolve do Nordeste? Por que o governo federal não enfrenta isso com a devida seriedade? Agora, vejo que no Nordeste, o próprio governador Geraldo Alckmin encaminhou 34 carretas com bombas imensas
para a transposição das águas para o estado da Paraíba. Por isso que os paraibanos estão tendo água ainda este ano. Do mesmo modo, ele está fazendo com Brasília, que é em cima da caixa d'água do Brasil, faltando água. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que muito, assim, espelhado no trabalho de Vossa Excelência, eu digo isso de público, eu lancei no Maranhão um projeto SOS Águas do Maranhão. E temos percorrido o Estado fazendo seminários de revitalização dos rios e suas nascentes. Fizemos agora, na sexta-feira última, um grande seminário em Grajaú. E sempre fazemos dentro de uma universidade, para atrair o máximo de jovens possíveis. Vamos fazer o próximo em Balsas. Eu acabei de receber uma imagem do Rio Balsas, as pessoas andando de pé pelo rio. Assim é nos rios do Maranhão. Ou seja, se a gente não fizer o cuidado devido com o rio Itapecuru, senador Eumano, daqui a pouco tempo nós vamos falar da transposição das águas do Parnaíba para o Itapecuru, que é que abastece a ilha de São Luís. E aí eu pergunto, o que o governo federal faz com isso? O rio Tocantins está se acabando. Exatamente. Imperatriz. Perdeu 20% do volume em 10 anos. Aí eu vejo... Da vazão média em 10 anos. Aí ficam falando, só interrompendo, que tem que fazer a transposição do Tocantins para o São Francisco, que é um absurdo. Isso que eu ia falar agora com você. Não tem como, quer dizer, vamos fazer a transposição, então acabar tudo. Acabar, socializar o fim de tudo. Não tem, senador, esse país não tem um Ministério do Meio Ambiente, não tem um Ministério de Recursos Hídricos, que precisava ter. Tem que ter um fundo de revitalização dos rios, alimentado por recursos, inclusive das hidrelétricas. Esse aqui devia fazer, porque no caminho que vai, com a irresponsabilidade, aí eu vou incluir muita gente nisso, até de ex-presidentes, até de ex-governadores, que não cuidaram disso, que não olharam isso, para tomar uma providência, nós vamos ter grande dificuldade. Sabe por quê? Porque o consumo de água, nos últimos 100 anos, cresceu o dobro que cresceu a população. O dobro no Brasil, o consumo de água. Porque antes o consumo de água era consumo humano e animal. Hoje é consumo humano, animal, irrigação. Irrigação no Nordeste, que é super importante, gera emprego e renda, para consumo industrial e para a geração de energia. Então, aumentou demais o consumo e a produção caiu. Sabe por quê? Porque cada nascente que morre é um quantitativo de água que deixa de chegar na calha principal de um rio ou de um afluente desse rio. Então, o que está acontecendo aqui no Rio São Francisco, que, na minha opinião, se não tiver um brasileiro, um próximo presidente da República, e não há a menor chance de eu sustentar a bandeira de um candidato a presidente da República se ele não se comprometer em recuperar o Rio São Francisco. Pode ser ele, seja quem for ele vai ter que tomar o compromisso de revitalizar o Rio São Francisco. E eu quero chamar os senadores do Nordeste para que sustentem essa bandeira. Sabe por quê? Porque o seu Estado tem essa riqueza hídrica toda. O Rio Grande do Norte tem um subaquático, um aquífero muito bom, que pode sustentar. Mas o agreste de Pernambuco, o Ceará e a Paraíba tem quase a metade de água de superfície e de subsolo que precisa a população. Um ser humano precisa mais ou menos por ano, para necessidade mínima, 900 metros cúbicos de água por ano. Uma pessoa, per capita. Precisa disso, para pequena necessidade. O estado da Paraíba, o agreste de Pernambuco, parte do Ceará, tem metade, tem 400. O açude do Castanhão, que foi construído pelo ex-governador Tasso Gereissati, acho que está no volume morto, está com uma dificuldade muito grande. Então, não há como se deixar o Rio São Francisco morrer depois de um investimento de 10 bilhões de reais na transposição e precisando, inclusive, que o governador do Estado de São Paulo, o Geraldo Alckmin, mande para lá as bombas para fazer a sucção da água, para suprir a Paraíba, que estava morrendo de sede. Foi realmente esse atendimento à Paraíba, foi um atendimento de urgência, uma coisa de urgência, mas não pode se tirar sangue de um paciente com hipovolemia, com anemia, como estão tirando do Rio São Francisco. Ou seja, o que deveria fazer, e nesse ponto, assim que eu assumi aqui o Senado, eu fui à presidente Dilma e disse a ela que essa era a minha bandeira. Ainda sugeri, presidente, é grave demais o caso.
A senhora publica um decreto de situação de emergência na Bacia do Rio e vamos tirar dinheiro do Funclima, que está aí parado, jogando no Caixa Único do governo para fazer superávit, esses fundos todos, aliás, e vamos começar a revitalizar a nascente do Rio São Francisco. Sabe por quê? Porque é caso de vida ou de morte. É de morte. Isso eu venho lutando há mais de 20 anos. Eu conheci o Rio São Francisco com 15 anos de idade, eu tenho 70, ele virgem. Há 55 anos atrás, ele virgem sem problema nenhum. Vai sim. Não se pode botar na conta do Temer, nem da Dilma, está na conta do Lula, do Fernando Henrique, do Itamar, do Collor, de todos eles que não ligaram para isso. O Rio São Francisco vem morrendo, mostrou sinais de morte desde 1980 e não se fez absolutamente nada. Aí fica, vamos fazer a transposição do Tocantins, perdeu 20% da vazão média em 10 anos. Agora mesmo não teve condição de manter a hidrovia para escoamento da soja, porque o calado caiu. Esse é um problema do Brasil. O próximo presidente da República só terá o meu apoio, seja quem for. Se ele disser assim, eu vou apresentar o projeto da revitalização do Rio São Francisco. E se todos os senadores do Nordeste tomarem essa decisão, que não é uma decisão partidária, ideológica ou doutrinária, é uma decisão de vida ou morte do povo nordestino. Se não tomarem, estão indo contra os interesses do povo do Nordeste, que significa 30% da população brasileira. Só para concluir minha parte. Não, senador. Só para concluir minha parte. Vossa Excelência pode contar comigo. Roberto Rocha, depois o senador Capimberini. Vossa Excelência pode contar comigo. Eu ia questionar essa possibilidade de transposição das águas do Tocantins para o Rio São Francisco, Vossa Excelência já falou. E eu acho até que, diante de tanta omissão da ANA, Agência Nacional de Águas, a gente devia estudar a possibilidade de trocar o nome para Amélia. Porque eu não vejo essa ANA fazer absolutamente nada em relação a esse problema. Só tem diagnóstico. É só diagnóstico. E outra coisa, sabe, eu vou explicar por quê agora. Porque se fala muito isso, transposição. Sabe por quê? Não adianta. Uma artéria do coração estando obstruída por arteriosclerose, o sangue não chega no coração. Digamos que o coração seja a barragem e que a artéria seja a calha do rio. A calha do Rio São Francisco está completamente obstruída. Já há mais de 30 anos, ela recebe por ano, senador Roberto Rocha, 28 milhões de toneladas de areia, de argila e de barro. A calha do Rio São Francisco está totalmente obstruída. Tem uma cidade na Bahia chamada Morpará, margem direita do Rio São Francisco, do outro lado está Torrinhas, onde eu fiz uma estrada quando fui secretário da infraestrutura. Pois bem, entre Morpará e Torrinhas, tem um banco de areia de 9 quilômetros de extensão. Para sair de barco, tem que contornar lá em Barra do São Francisco para passar para o outro lado. Então, não adianta querer jogar água no Rio São Francisco com a calha obstruída. Sabe por quê? Porque ele perdeu a profundidade, perdeu o calado, está raso. Se bota água, ela espalha. Forma o que nós chamamos deltas artificiais. Evapora ligeiro. O rio fica com a largura de 8 quilômetros, com 90 dias vem para 1 quilômetro, vem para 2 quilômetros. Então não adianta. Primeiro ato, que é o estado de emergência do rio, é dragar os pontos críticos para limpar a calha, para o pouco da água que chegar na barragem, que eu faço a imagem figurada, que é o coração, que a artéria leva o sangue, se a artéria estiver livre. Se estiver obstruído, não chega. Senador, eu vou lhe fazer uma sugestão que não é minha. É de um especialista em energia, um ex-presidente da Chesf, não é? E eu estava ouvindo uma palestra dele, e ele nos disse o seguinte, que as hidroelétricas sobre o rio, do Rio São Francisco estão todas pagas. Não é? As concessões venceram e elas estão sob o regime de cota, cujo valor do megawatts está entre R$30 e R$40. Olha, ele disse e afirmou de que o governo poderia resolver o problema da revitalização do São Francisco, não privatizando essas empresas, não é? Aumentando em R$50, de R$30 para R$80 o megawatt, destinando esse recurso para a revitalização do rio. Eu achei a ideia interessantíssima. Pois bem, exatamente. E eu queria uma outra questão.
Do mesmo jeito, a Três Marias foi inaugurada em 1962. 62. 62, uma 62. festa, né? Um dia desse estava lendo, né? O Brasil todo foi para lá. E como esse país, a elite política desse país, não tem o menor entendimento do patrimônio ambiental, dos ecossistemas brasileiros, está destruindo São Francisco e vão destruir o Amazonas, a bacia do Amazonas. Sem dúvida, eu não tenho dúvida. Lá no meu estado... Daqui a 50 anos, se não tomar providência, o Rio Amazonas está mesmo. Exatamente. Em 62 foi uma grande comemoração. Pode preparar a cruz, senador Omar Aziz. Não, com certeza. No meu estado já tem um rio, não é, o Rio Araguari, com 3 hidroelétricas, que perdeu a foz, não tem mais foz. E aí a água está procurando saída. Outra questão, eu acho que nós poderíamos, porque as últimas mexidas no Código Florestal que nós fizemos aqui foi para ampliar a tragédia. Nós somos os responsáveis, sim, pela destruição ambiental desse país. Nossa responsabilidade é muito grande. E eu acho que a gente poderia organizar uma frente ambientalista aqui para a gente poder trazer esse debate para dentro da casa, né, aqui no Senado. Todas as vezes que a gente vai debater essa questão, se ideologiza a questão e termina se ampliando a destruição. Não é? O país caminha para a destruição. Agora mesmo se baixou um decreto para extinguir uma reserva, a reserva mineral do cobre associado na Amazônia. Ela é do lado, ela engloba 7 áreas de preservação e 2 terras indígenas, exatamente no nascedouro dos rios. Já fizeram uma música sobre esse assunto? Você já ouviu a música sobre esse assunto? Não, fizeram agora, foi a música. Foi lá no Amapá. Não viu, não? Antes de não ontem. Não, a música no Amazonas. É do Amapá. A música diz o seguinte: a Amazônia fica Temer, fora Temer. Não é isso? Eu acho bonito, vai fazer sucesso. Fora Temer, também acho que já está fazendo sucesso. Vai fazer sucesso. Dos compositores lá do meu estado. Por isso que fizeram a música, houve um ato na margem do Rio Amazonas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse mosaico de área de preservação, lá dentro tem a reserva mineral. Hoje não é possível mais exploração mineral, até porque a atividade econômica de mineração ela é episódica. Você trabalha durante 5, 10 anos, depois fecha tudo, abandona tudo, vira uma cidade fantasma e deixa lá o passivo ambiental e social, porque você não tem o que fazer com aquela população que foi atraída para aquele investimento. Então, vamos falar em mineração? Claro, nós sim podemos ter atividade mineral, mas não pode ser desse jeito. Tira o decreto, abre para novas serra pelada, isso é uma insensatez, isso é de uma estupidez. Isso é um país por decreto não que tem não governo. E quem não conhece a região. Só num país desgovernado, uma situação dessa não conhece, pode acontecer. E foi feito para atender aqueles que o ajudaram a permanecer no poder. Aí foi troca de favores. Mas não pode ser. Dúvida disso. Nós não podemos aceitar. E essa ideia da CHESP... Ali é pagando conta de quem votou na Câmara Federal para manter o presidente do poder. Não tem a menor dúvida disso. Senador, o governo vai vender a CHESP, né? Está lá, está no plano. Vai privatizar. Mas quem vai comprar a CHESP vai comprar o quê? Sem revitalizar o rio. Olha, depois de Três Marias, chega Sobradinho. Sobradinho está hoje com 7% do volume útil. O ano passado estava 22%. Não, dos 5 hoje, mil megawatts de do volume útil. Tem 1.000... Agora, Sobradinho está com a vazão afluente, ou seja, está entrando em Sobradinho hoje 300 metros cúbicos de água. Sabe de quem? Dos rios da Bahia. Do Rio Carinhanha, na desvia de Minas, do Rio Corrente e do Rio Grande. E de alguma coisa que está vindo de Minas. Está entrando 300 metros cúbicos. E está soltando 615 metros cúbicos para ir para Itaparica, para manter Itaparica, para manter irrigação e poucas turbinas funcionando. Depois de Itaparica, nós temos ainda a hidrelétrica Paulo Afonso 1, 2 e 3 e temos Xingó. Todas essas hidrelétricas dependem das águas do São Francisco. O Rio São Francisco está morrendo. Você tem ideia, senador Pimentel, senador Omar Aziz, senador Roberto Osh, senador Elmano? O Rio São Francisco, na sua condição normal, na época normal,
a vazão média era de quase 3 mil metros cúbicos por segundo. Está com 300 chegando em Sobradinho. O que é isso? Se desmatou as nascentes. Desmatou a nascente, ela morre. Desmatou a beira do rio, tirou a mata ciliar, ela morre. Qualquer nascente que me for dada para tomar conta, com a retroescavadeira, para tirar a areia que está dentro dela, e me dá 5 anos para plantar árvores em torno dela, e quando as árvores estiverem no nível de 10 metros ou 8 metros, começa a brotar água na nascente. Sabe por quê? Porque são as raízes das árvores que dão a porosidade do solo, que deixa a água penetrar no solo para alimentar o braço subterrâneo da nascente, que é chamado tecnicamente de talvegue. A água entra, chega um ponto que ela não pode descer mais, ela retorna. Ela brota com água, devolvendo à natureza e ao céu o que ela recebeu. Isso é a natureza é assim. Qualquer nascente que já brotou água, me dá 5 anos e me dá as condições que eu vou fazer ela brotar água de novo, plantando árvores. Porque só produz água quem planta árvores, ou quem mantém as árvores que a natureza deixou preservadas. E o homem é o predador da natureza no que tange a água. E eu vou repetir, o consumo de água no Brasil, nos últimos 100 anos, aumentou 2 vezes mais do que a população. E isso vai levar a uma crise hídrica, como teve São Paulo, e vai voltar a ter de novo São Paulo. E outra coisa, se não fizerem lá a revitalização do Rio Paraíba do Sul, que está numa situação também muito ruim, São Paulo vai ter problemas de futuro de abastecimento de água. Cresce a população, todo mundo quer mais água, água para consumo humano, para 2, 3 banhos por dia. Eu nasci na roça, numa cidade do interior da Bahia, tomava banho em bacia. E minha mãe dizia, olha, a bacia é para você, para Cícero, meu irmão, para Eduardo, tomar os 3 na bacia. Aquela bacia grande, tomar água ali, tomar o banho os 3 juntos e depois jogar água para irrigar umas plantinhas, uma hortazinha que a gente tinha lá. Hoje o cara toma 3 banhos por dia. Está faltando água aqui no Distrito Federal. Em Brasília está sem água. Em Brasília não tem água. E não se abre os olhos. Parece que ninguém está enxergando isso. Eu não falo nem muito por mim, pelas futuras gerações, dos novos brasileiros, dos novos nordestinos, que estão agora tendo essa dificuldade e terão no futuro, se não houver uma intervenção forte do governo. Portanto, o senador Pimentel, que é do Nordeste, senador Almano, senador Roberto, todos os outros, o Nordeste, agora em 2018, tem que chamar um presidente da República, candidato. Eu espero que surja um brasileiro com essa cabeça, para perguntar quanto é que você vai investir para revitalizar o Rio São Francisco. Cadê seu projeto? Vai começar por onde? Como é que vai fazer a revitalização? Começa como? Vai investir quanto? O dinheiro vem da onde? Ou se faz isso, ou se faz isso, ou se faz isso, ou daqui a 10 anos, 15 anos, não vai chegar uma gota d'água em Sobradinho. E não valerá nada, nada, os 10 bilhões de reais que já se botou na transposição do Rio São Francisco. Lá atrás, quando começou a transposição, deveria ter feito inicialmente a revitalização. Eu tive em 2003 no estado do Colorado para estudar a transposição do Rio Colorado. Foram vários brasileiros comigo. E chegamos lá para fazer a transposição do Rio Colorado. Teve antes que investir no estado do Colorado em tudo, não só na preservação do Rio Colorado, mas na educação, na saúde, no saneamento dos municípios. O governo federal só teve autorização do Estado do Colorado quando fez isso. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos o Estado tem autonomia administrativa, política e financeira. Aqui não. Tiraram água do Rio São Francisco sem consultar os doadores das águas. Quem são os doadores? O Estado de Minas e Bahia. Porque nenhum outro Estado bota uma gota d'água mais no Rio São Francisco. Nenhum Estado. O Gonzagão, de quem sou ídolo, que fez tantas músicas belíssimas, né? O hino do Nordeste, Asa Branca, ele fez uma música, aquela música, Riacho do Navio, vai dar no Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco, meus senadores queridos, nunca mais bateu no meio do mar. O mar já entrou 13 quilômetros no rio São Francisco.
o principal sintoma da morte de um rio é quando o mar começa a entrar nesse grande rio. Então, lá em Propiá, lá em Penedo, a captação de água doce já está bem mais adiante, porque as águas do mar já entraram 13 quilômetros. Recente, no ano passado, me mandaram a foto de que se abateu um tubarão-martelo ali próximo de Propiá. Ou seja, tem peixe de água salgada. E o senador Amarazzi fica rindo, porque lá tem o Amazonas, tem o Rio Negro, tem o Solimões. O Solimões agora não está dando mais condição de ser hidrovia, está muito baixo, senador, não está podendo ser hidrovia. Senador, e Vossa Excelência que fica brincando, porque tem muita água, tem muita água. Eu não estou rindo. Mas olhe bem, água, para quem não preserva, é igual a herança em filho de rico que não toma cuidado com o que recebeu, perde. Então, Vossa Excelência tenha cuidado com a Amazonas. Mas de uma parte, Vossa Excelência. Eu não estou rindo das brilhantes explanações de conhecimento que Vossa Excelência tem sobre o Nordeste, principalmente sobre o Rio São Francisco, até porque eu sou testemunha da sua luta no início do governo da presidente Dilma, logo que Vossa Excelência chegou junto comigo ao Senado, da sua preocupação. Inclusive, Vossa Excelência até levou uma camisa, ela vestiu uma camisa. Pois é, eu levei uma camisa bonita. Pois é, você vê como eu sei. Salve o velho Chico. Você vê como salve o velho Chico. Eu sou atento ao seu trabalho. Salve o velho Chico e disse a ela, a senhora tem a oportunidade de ser a mãe do Rio São Francisco. E ainda disse a ela em... Vossa Excelência vai me dar uma parte? Só para lembrar, para não esquecer. Ainda disse a senhora pode ser a mãe da revitalização do Rio São Francisco. E ainda me lembrei que mãe do Rio, no dialeto iorubá, é Odoiá. Eu digo, a senhora vai ser a Odoiá do Rio São Francisco, a mãe do Rio. Falei até em Iorubá para ela, mas não adiantou nada, ela vestiu a camisa e não fez absolutamente pelo Rio. Eu gastei meu dinheiro, foi com recurso próprio, fiz uma camisa belíssima, ela vestiu comigo. Eu tenho lá a foto, mas não teve Odoiá, não teve mãe do Rio, não teve nada. Foi para o espaço, está aí o Rio São Francisco. É isso que eu estou falando. Eu estou feliz, primeiro, por Vossa Excelência ser do meu partido e ter um conhecimento tão profundo sobre essa questão. E não é a primeira vez, nem com certeza será a última, que Vossa Excelência vai tocar nesse assunto. A verdade é que Vossa Excelência coloca bem, entrou o governo, saiu o governo, e o DNOS antigamente cuidava da dragagem, aliás, desses rios. E o assoreamento ele é permanente, até porque as matas ciliares se perderam com o tempo e isso foi assoreando os rios. Isso acontece com qualquer grande rio. Isso pode acontecer no rio Amazonas. Apesar do rio Amazonas e a maioria dos rios da Amazônia serem rios novos, tem alguns milhões de anos só, então eles não se consolidaram ainda, como eles ainda vão demorar alguns bilhões de anos para se consolidar, né? Agora, realmente, o Rio São Francisco, Vossa Excelência traz a discussão. E é uma pena que, muitas vezes, o discurso da gente, numa questão tão importante, a gente fale para o deserto. Ninguém quer ouvir, né? E quando a gente começa a discursar para o deserto, a gente se vê só. Numa luta, parece que a luta é só de você, não é só de você. Mas, nesse debate, se trouxe 3 ou 4 debates diferentes relacionados à questão ambiental, né? Nós não podemos discutir a questão ambiental sem discutir a Amazônia em si. Agora mesmo com essa discussão toda em relação à mineração na Amazônia, em relação a terras indígenas, em relação a áreas preservadas, uma série de coisas que se traz à tona. Muitas vezes essas discussões, pessoas que têm conhecimento falam com propriedade, outros que não têm usam chavões à toa, que não constroem absolutamente nada. A realidade é que Vossa Excelência traz aqui uma questão, e acho que, de todas as regiões do Estado brasileiro, a região que mais senadores tem é a região que é banhada pelo Rio São Francisco. Não há dúvida nenhuma. É a região que mais tem um rio que representa esse rio. Aqui no Senado, são senadores que são banhados pelo Rio São Francisco. 30 senadores. Então, veja bem, nenhuma outra região é banhada por tanto... um rio banha tantas pessoas. O rio Amazonas, que nasce no Peru, adentra o meu estado, Amazonas, vai até o Pará, e chega lá no mar, no Pará.
Quer dizer, 2 estados que têm o rio Amazonas praticamente só esses 2 estados que são banhados pelo rio Amazonas dentro do território brasileiro. Diferente do Rio São Francisco, e Vossa Excelência, como um nordestino, uma pessoa da Bahia, sabe da importância do Rio São Francisco. Quando Vossa Excelência fala, diz bem assim, não, espera aí, a nascente é na Bahia e ele ajuda os outros estados nordestinos, por aí afora, até chegar no Rio Mar, que a gente chama Rio Mar, onde se cruza. E hoje Vossa Excelência coloca que adentra o mar 13, 14, 30 quilômetros dentro do São Francisco. Isso é uma preocupação muito grande. Ou tomamos providências agora, e aí a solidariedade do povo amazonense em relação ao povo nordestino, por isso é meu posicionamento, mas essa bancada de senadores do Nordeste, longe de mim querer aqui ensinar o beabá para tantos senadores que estão há muito tempo aqui. Mas, senador Otto, 30 senadores que representam o Rio São Francisco, que estão banhados pelo Rio São Francisco, tem força suficiente para que qualquer presidente, seja qual for o presidente, qual partido for, assumir um compromisso imediatamente. Não dá para esperar, senador Otto, o próximo presidente. É para ontem essa decisão. E aí, o meu conselho, que Vossa Excelência lidere esses 30 senadores e, se quiser o nosso apoio, com certeza absoluta, estarei junto com o senhor, para nós marcarmos uma audiência, os 30 senadores, com o presidente da República. 30 senadores não é mais de 1/3 dos senadores desta casa. 30 senadores chegar com uma proposta concreta. Existe recurso do BNDES para empresários que estão presos, empresários delatores, empresários que usufruíram de bilhões e bilhões do povo brasileiro. Não é possível que não se consiga recurso para que se revitalize o São Francisco. É essa a questão. E quando eu estava sorrindo, não era do seu discurso. Pelo contrário, eu sorria pelo conhecimento e ser grato por ter Vossa Excelência como meu colega de partido, por ter um conhecimento profundo. Então, a sugestão que eu daria para o senhor, e eu tenho certeza absoluta que nenhum senador do Nordeste, independente se tem relações políticas ou pessoais com o presidente da República, que está com o presidente da República, eu não tenho dúvida nenhuma que Vossa Excelência faria um grande bem ao São Francisco e ao povo nordestino, e os senadores do Nordeste, como do Norte, como de outros estados brasileiros que têm esse tipo de problema, seriam solidários ao povo nordestino nessa questão tão importante. E quando Vossa Excelência fala sobre recursos hídricos, é uma verdade. Além da população crescer assustadoramente, o acesso, a facilidade de acesso à água fez com que as pessoas também não tivessem uma cultura do consumo da água. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Ora, um dia ou outro, quando tem uma seca, por exemplo, Brasília está tendo um problema de estiagem, aí se tem uma campanha tímida na televisão para a pessoa economizar água. Mas isso se perde a partir do momento que volta à normalidade, não se fala mais sobre essa questão. Então, quando tem a abundância, não se cria a cultura da economia da água. E a água realmente é um bem que ela é insubstituível. Não tem como se substituir a água. Não arranjaram nenhum outro produto para se substituir a água. E se a gente não preservar, senador Otto, com certeza absoluta, não eu, nem Vossa Excelência, nós não estaremos mais vivos nessa época, mas as futuras gerações com certeza sofrerão muito e nós seremos responsáveis por isso também, porque estamos vivendo esse momento. Era essa a minha solidariedade ao seu discurso, e sei que Vossa Excelência não é a primeira vez que fala isso. E quando eu estava sorrindo, era da camisa, senador. Era da camisa. Tá bom, da camisa. Salve o velho Chico. Senador Otto, senador Aziz, eu queria propor, na linha do que disse o senador Aziz, algo de realmente concreto nessa tarde de segunda-feira, que é a única oportunidade que a gente tem de fazer um debate desse. E, efetivamente, os maiores problemas nacionais, eles são meio que invisíveis na agenda política. É o sistema penitenciário, é o sistema previdenciário e é a revitalização das nossas águas, dos nossos rios. Eu queria propor que a gente nascesse daqui hoje a proposta de criar uma frente parlamentar de revitalização dos nossos rios nascentes, a bancada das águas, e que a gente pudesse juntar inicialmente esses senadores do Nordeste, que não são 30. Vossa Excelência excluiu o Maranhão, e eu não posso aceitar isso. Mas é com o Maranhão. Não, é sem o Maranhão.
Esse é o Maranhão. O Maranhão termina que está no limbo, né? O Maranhão termina que está no limbo. Então, eu quero propor a Vossa Excelência que Vossa Excelência lidere isso. E eu quero me associar a isso. Obrigado. Eu já faço isso no meu Brasil, que é o Maranhão. Um trabalho hercúleo que eu digo, isso não é para a próxima eleição, isso é para a próxima geração. Exatamente. Os beneficiários disso nem nasceram ainda. Bem ou mal, as nossas águas dá para nós ainda. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Eu quero propor não apenas uma frente parlamentar para ser mais uma, mas uma frente parlamentar que possa se reunir com regularidade, que possa criar uma pauta, que possa ir ao presidente da República, que possa trazer o Exército Brasileiro, quem sabe, para cuidar disso, que possa discutir a federalização dessas águas, que muitas vezes são de rios estaduais e que os governadores não estão nem aí. Os prefeitos não estão nem aí, até porque não podem, e o governo federal não pode, porque são rios estaduais. De fato, de forma que eu queria deixar aqui essa sugestão. Vamos criar a frente parlamentar da revitalização dos rios e suas nascentes e vamos criar, então, essa nossa bancada das águas para poder ver se a gente consegue prestar esse grande serviço às futuras gerações. Pois não. Senador Roberto Rocha, eu acolho e incorporo a parte de Vossa Excelência, como do senador Capiberi, do senador Omar Aziz, mas eu falava do volume útil hoje de 7% de Sobradinho, com uma vazão afluente de 360 metros cúbicos por segundo. A questão do assoreamento na calha principal do Rio São Francisco e também nos seus afluentes é uma coisa gravíssima. Você vê, um banco de areia de 9 quilômetros, só para citar entre Morpará e Barra do São Francisco. Barra do São Francisco talvez tenha lá o maior defensor do Rio, que é o bispo Luiz Capio, que fez até greve de fome para não fazer transposição sem revitalização. Ele estava certíssimo. Ele mora lá e sabe da dificuldade que os ribeirinhos estão atravessando. O Rio São Francisco tem uma coisa, tem uma peculiaridade diferente de quase todos os rios do Brasil. Ele depois desce da Serra de Minas, que chega no Cerrado e chega na área da Bahia, senador Pimentel, o Rio São Francisco, ele tem uma inclinação de 7 centímetros por quilômetro. Você imagina o que é um rio com a inclinação de 7 centímetros por quilômetro. É quase um rio parado. Então, quando entra o sedimento, e está entrando em torno de 20 milhões de toneladas de sedimento, esse sedimento não escorre, ele fica retencionado ali, fica represado ali. Então, você hoje sobrevoa o Rio São Francisco na Bahia, só vê as grandes ilhas de areia, de argila, de barro, que foram para lá. Então, a situação é muito grave. Se quisesse tomar uma decisão, e tem recurso para isso, é só não mexer no recurso do Funclima, tirasse dinheiro da Chesf para fazer esses investimentos. Então, eu vou propor amanhã, e estou relatando um projeto, e estou apresentando a emenda na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, para que, dentro da privatização, acontecendo ela, esses recursos sejam direcionados a um fundo para a revitalização da bacia do Rio. Até porque, se não revitalizar, nenhum investidor vai estar interessado em adquirir hidrelétricas que não tem água para movimentar as hidrelétricas, para movimentar as turbinas das hidrelétricas. Então, eu acho isso uma coisa natural. Então, o governo não atentou para isso ainda, não acordou para essa situação. Parece que não está acontecendo absolutamente nada. Eu sei que já, nesses 2 anos e meio, só se tenta salvar mandato. Salvar mandato não resolve o problema do povo brasileiro. Salvar mandato não acaba com a situação que nós estamos vivendo hoje no Nordeste de falta d'água. Não acaba com a situação que está voltando agora da fome, da desnutrição, do recrudescimento das doenças relacionadas com a fome, como tuberculose, escorbuto, osteomielite hematogênica. Uma série de doenças estão vindo de novo pelo desemprego de 15 milhões de brasileiros. É importante, e eu já disse isso atrás lá, na época, a presidente Dilma, que o atual presidente pense mais no Brasil, mais no brasileiro, e menos se salvar a sua pele, porque não vai resolver, mas resolve a pele, o problema dele, mas não resolve o problema do povo brasileiro. Então, a questão do Rio São Francisco é uma questão urgente, é para botar na sala e operar. É como faz o cirurgião, você chega em estado de emergência, bota na sala e opera.
Não é para pedir exame e voltar daqui a um ano, não. Já está morto. A situação é muito grave. Portanto, eu vou propor, nesse projeto que vou relatar amanhã, a criação desse fundo, que em caso de privatização da Eletrobras e, consequentemente, das usinas da Bacia do Rio, esses recursos sejam direcionados para um fundo para salvar o rio, para manter as hidrelétricas funcionando, para manter a irrigação que emprega milhares de pessoas ao longo do Rio São Francisco, lá em Bom Jesus da Lapa, o projeto Mimoso, que é um projeto vitorioso, lá em Petrolina, em Juazeiro. Esses brasileiros trabalham com a mão calejada, com o suor da testa. Ninguém está lá levando dinheiro fácil, como levou aqui do BNDES o corrupto da JBS, não. Não sei nem o nome dele, que é um nome difícil, mas levou 8 bi. Bote 8 bi no Rio São Francisco. Para com essa roubalheira aqui em Brasília. Para com esse esquema de Brasília, quase que crônico, o mesmo tom, a mesma substância corrupta, de improbidade, de cada gabinete ser um centro de traficância já há muitos anos, levando dinheiro para pessoas, para grupos e para setores, e não para o povo nordestino e para o povo brasileiro. Portanto, senador Pimentel, Vossa Excelência do Nordeste, senador Elmano, senador Roberto, vamos pensar nisso. Vamos pensar em alguém que, sendo candidato em 18, me mostra aqui, ó. Aqui está o projeto para a revitalização do Rio São Francisco. Aqui está o desembolso anual para fazer a revitalização das nascentes, para recompor as matas ciliares dos rios, para fazer a dragagem da calha principal, para fazer o saneamento das cidades ribeirinhas, que não pode o rio ficar recebendo esgoto, como recebe de Belo Horizonte, no Rio das Velhas, que talvez seja o rio do afluente mais caudaloso do Rio São Paulo, um dos mais caudalosos, que nasce lá em Ouro Preto. Então, o que eu trago aqui agora é uma questão de vida ou de morte, de vida, não de morte, uma questão de vida do povo nordestino. Para viver o Nordeste, para sobreviver com água, precisa das águas abençoadas do Rio São Francisco. É necessário isso, e tem que acordar para isso. Quem está recebendo a água na ponta, os estados receptores, recebe aquela água, não sabe que a produção da água está acabando. Comemora o quê? Uma vitória de Pirro vai acabar daqui a 10 anos e botar 10 bi numa transposição e não se fazer nada pela revitalização? E o Omar Aziz falou aqui sobre o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro já tem expertise nisso. Eles já fizeram, ao longo do Rio São Francisco, 10 quilômetros ali, perto de Barra do São Francisco, é botar o dinheiro no Exército, que esses homens do Exército, aliás, que é corporação, as Forças Armadas todas, a Marinha, o Aeronáutico, o Exército, todas as corporações têm dado exemplo ao Brasil. Você não vê escândalo, você não vê desvio de recursos, você não vê improbidade nos homens das Forças Armadas, que deveria servir de exemplo a todos os outros que cuidam de recursos. Foi eu que falei, senador, que falei do Exército Brasileiro, que conheço a hidrovia, o complexo hidroviário do Mississippi, que é administrado pelo Exército Americano. O Exército Americano dá uma conta. Vossa Excelência, exatamente, me desculpe, pensei que foi, eu me empolguei aqui um pouco, perdão, mas Vossa Excelência falou, o Exército está aí pronto para fazer isso. É só pegar os recursos e botar para o Exército. O Exército vai lá e faz a dragagem, vai trabalhar na revitalização, vai fazer a licitação, vai aplicar os recursos corretamente. Sabe por quê? Porque as nossas Forças Armadas são dignas de elogio, de se destacar a honra e a dignidade deles. Você não vê o homem do Exército, da Marinha, do Aeronáutico, nenhum deles sofrer a menor acusação, a menor acusação a respeito da honra e da dignidade. Todos eles respeitam e têm patriotismo. Aliás, aqui no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, sobretudo, precisa de patriotas e não de partidários, porque essa situação que está lá, de se escolher o que é melhor para a reeleição dos deputados federais e não para o sistema político brasileiro, é uma vergonha. Aprovamos aqui a mudança, né, extinguindo as coligações, e a cláusula de barreira até hoje não se deu a solução. Eu termino assim dizendo, porque isso é uma coisa que chama muito a atenção de todos nós. Senador Pimentel, seu Ceará vai precisar de água. A revitalização do Rio Parnaíba precisa de investimento, que já está sofrendo muito, já tem grande dificuldade lá, o Rio Parnaíba, com o seu delta do Parnaíba, tão cantado e falado. Então, todos nós do Nordeste deveríamos fazer essa aliança e dizer, olha, quem é que vai
Quem é que vai se comprometer com a presidência da República? Que vai dizer assim, eu vou botar 1,5 bilhão por ano, 15 bilhões em 10 anos, para botar o rio sadio, livre dos problemas que ele tem hoje de erosão, assoreamento, contaminação das suas águas e morte das suas nascentes e dos seus afluentes. Muito obrigado.